Olá pessoal, mais uma videoaula aqui do QGIS, né, na parte de Sistema de Informações Geográficas. Bom, essa videoaula a gente vai ver como que a gente faz para fazer a classificação dos shapefiles, tá? Então eu vou só entrar aqui na propriedade deles e vou tirar o preenchimento, né, que ele está sem pincel, vou deixar ele sólido, voltar ele para a cor verde. E vamos fazer o seguinte, a gente viu, né, já nas outras videoaulas como que a gente faz para mudar as cores aqui, tudo mais. Mas e se eu quisesse, por exemplo, colocar cada município numa cor? Ou vou além, vou abrir aqui a tabela de atributos, e se eu quisesse colocar os municípios centrais numa cor e os municípios periféricos aqui da região metropolitana da Baixada Santista de outra cor? Então, isso é o que a gente vai ver nessa aula, nessa videoaula, que é os mapas, né, os mapas temáticos qualitativos, né, onde a gente vai trabalhar com classes qualitativas. Na outra videoaula, na próxima videoaula, eu vou usar a população e o IDHM para mostrar para vocês como que a gente trabalha com os mapas temáticos para de dados, né, quantitativos, em mapas quantitativos, em classes de quantidade. Tá? E depois, numa terceira videoaula, isso para outra semana, a gente vai trabalhar com mais de uma variável. Então aqui a gente vai trabalhar com a classificação de uma variável apenas, de um campo. Vou usar ou só a centralidade, ou só o nome do município, ou apenas a população, apenas o IDHM, mas se eu quiser combinar isso, né? Quiser fazer categorias, por exemplo, que pega municípios periféricos que têm mais de 100 mil habitantes e menos que 100 mil habitantes, municípios centrais que têm mais de 100 mil habitantes e menos que 100 mil habitantes, criar classes combinadas aí dos campos. Então, essa primeira aula, vamos trabalhar apenas com o nome do município e centralidade, onde a gente vai fazer a classificação dos dados, né, fazer os mapas temáticos, trabalhando com a classificação de dados qualitativos. Então, para isso, a gente tem aqui, né, a gente precisa abrir sempre a tabela de atributos, olhar para os atributos que a gente tem, olhar para os campos que a gente tem e escolher qual é o campo que a gente quer utilizar para fazer a classificação. Então, eu vou fazer primeiro com vocês, utilizando aqui a centralidade, periférico, municípios periféricos e centrais aqui na região metropolitana da Baixada Santista. Fecho a tabela de atributos, venho com o botão direito em cima da camada, opção propriedades, e aqui mesmo na simbologia, se eu fosse fazer só mudar aqui, né, eu não quero mais o verde, quero mudar para o vermelho, a gente vinha aqui em preenchimento simples. No entanto, agora, eu não quero mais trabalhar com simbologia simples, eu quero trabalhar com a classificação categorizada. Essa categorizada é a classificação em classes qualitativas, tá? Então a gente trabalha com categorias, ok? Então seleciona aqui o categorizado e ele pede para a gente qual é a coluna da tabela de atributos, ou seja, qual é o campo da tabela de atributos que a gente quer categorizar o nosso mapa. Percebam que ele permite que a gente utilizar todos e mostra aqui o tipo de informação, né, de dado, de variável que é cada um dos campos, né? A gente tem os textos, os números inteiros, números decimais. Na categoria, cada valor diferente da tabela de atributos é uma categoria diferente. Então, na população, ele pegaria cada número lá e colocaria cada número de população como um número diferente, né? Um valor diferente, uma categoria diferente. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a centralidade, que a gente tem dois tipos de dados diferentes, dois tipos de informação diferente, desculpa, né? Na verdade, a gente tem o tipo central e os municípios periféricos. Então, eu selecionei a coluna centralidade e aqui embaixo eu vou clicar em classificar, no botão classificar. Quando eu cliquei no botão classificar, ele gerou para a gente aqui central, periférico. E uma terceira categoria
que está escrito todos os outros valores, que seriam os valores, na verdade, vazios. Se tiver algum campo ali que esteja vazio, ele vai classificar com essa cor diferente aqui, essa corzinha amarela, né? Então, se eu aplicar, a gente percebe aqui que ele colocou os periféricos em rosa, os centrais em azul, foram cores, né, pré-escolhidas por ele aqui, e não colocou nenhum em amarelo. Então eu posso, inclusive, selecionar esse amarelo. É sempre bom aplicar antes com ele para a gente ver se tem algum caso de informação que está vazia, né? De informação que não está constando lá na tabela de atributos. Como não tem, eu posso clicar no botãozinho de menos, esse sinal de menos vermelho aqui, que ele exclui essa categoria. Então aplico, está tudo certo aqui, central e periférico. Agora, vamos supor, por exemplo, que eu quisesse mudar a simbologia, colocar a Ashura lá, por exemplo, né? Então eu venho aqui no botão símbolo, modificar, vou lá em preenchimento simples e posso trocar de sólido, por exemplo, lá para o denso 4. Aperto OK. Quando eu aplico, ele colocou já, né, a Ashura para os dois. Ah, eu quero mudar o gradiente de cores, eu não quero trabalhar com o rosa e o azul. Então aqui em gradiente de cores, ele tem alguns gradientes de cores já, né? Então está aqui gradiente de cores aleatória, tons de azul, tons de cinza, do vermelho para o cinza, só tons de vermelho, né? Uma paleta de cores que eles chamam de espectral, esse viridis, e tem outras, várias aqui em todas as gradientes de cores, tem várias outras, tá? E também eu posso depois colocar um outro videozinho para vocês só falando sobre como criar novas gradientes de cores, mas esses daqui resolvem boa parte dos casos pra gente utilizar. Então se eu coloco, por exemplo, tons de laranja, ele vai colocar aqui do laranja clarinho, ficou praticamente um branco, depois um laranja mais escuro. Se eu coloco lá do vermelho para o cinza, ele colocou um vermelho e o outro em cinza. Quando eu aplico, ficou cada um numa cor, tá? Eu queria inverter, que o central ficasse cinza e o periférico vermelho. Aqui mesmo no gradiente de cores a gente pode colocar aqui, ó, inverter gradiente de cores. Ele inverteu e a gente conseguiu trocar as cores, né, a rampa de cores que a gente está usando, o gradiente de cor que a gente está usando, tá? Ah, mas eu não quero nenhum desses gradientes de cores. Como são duas categorias, quero eu definir aqui a cor que eu quero usar em cada um deles. Não tem problema, basta eu clicar no quadradinho de cada um deles, dar 2 cliques, ele abre essa nova janela. Eu clico aqui, aí a configuração, né, dele é igual ao que a gente aprendeu nas videoaulas anteriores. Eu clico aqui em preenchimento simples e escolho lá, eu não quero cinza, eu quero trabalhar, por exemplo, com um azul mais escuro e não quero o denso 4 para esse, eu quero o denso 2. Eu quero a Ashura na diagonal. Aperto OK, aplico e a gente tem lá a Ashura na diagonal. Quero mudar o do periférico, é a mesma coisa, basta eu clicar aqui, né, dar 2 cliques em cima do quadradinho vermelho ali, preenchimento simples. Eu quero esse aqui com o denso 6 e na cor rosa. Aperto OK, aplico e ele ficou lá da forma que a gente escolheu. Tudo bem? Não gostei disso aqui, eu quero trocar. Assim a gente pode ir escolhendo e trocando para o que a gente desejar. Uma coisa importante aqui é a seguinte: eu estou fazendo para vocês, né, aqui com vocês, o exemplo em polígono, porque fica um pouco mais visual, fica um pouco mais fácil da gente visualizar. Mas isso pode ser feito para pontos, para linhas do mesmo jeito. Basta escolher lá a camada, entrar na propriedade, trocar aqui para categorizado e aqui fazer a classificação. Aperto OK, tá tudo certo. Vamos supor que eu quero criar um outro, eu não quero perder esse aqui que está central e periférico, eu quero criar um outro onde eu coloco cada município numa cor. É possível? Eu venho aqui com o botão direito em cima da camada, peço para duplicar a camada. Ele criou uma outra exatamente igual, né? Então, se eu tirar uma, ficou a outra. Vou deixar essa aqui de baixo desabilitada, já está com a classificação central e periférica, e essa daqui agora eu vou mudar, eu vou colocar cada município numa
cor diferente. Então, clico no botão direito, propriedades. Já está aqui no categorizado, então eu não preciso mudar nada aqui em cima, né? Apenas venho aqui na coluna e troco de centralidade para nome do município e peço para classificar. Ele pergunta para a gente, o campo de classificação foi mudado de centralidade para nome do município. Existem classes que poderiam ser excluídas antes da classificação. Você quer excluir? Eu vou dizer que sim. Se eu clicar no sim, ele vai excluir essas duas e vai criar as novas com o nome de cada município. Se eu clicar no não, vou clicar no não aqui para vocês verem, ele não criou novas categorias. Né? Ele criou as novas categorias, porém ele não excluiu as categorias antigas. Então eu vou excluir tudo aqui e vou agora pelo nome do município clicar em classificar. Agora sim ele colocou cada um uma cor, utilizando aquela nossa rampa de cinza até o vermelho. Ah, eu quero trabalhar com cores aleatórias. Não tem problema. Coloca aqui gradiente de cores aleatórias. Ele mudou cada um para uma cor. Eu vou aplicar. Posso tirar esse, né, que está em branco. Então eu excluo aqui no sinalzinho de menos vermelho. Tenho cada município numa cor. Classificado também. Aperto OK. Aí se eu quiser mudar, não gostei que está aqui com esse tipo de achura, quero mudar o tipo de achura. Venho aqui no símbolo, modificar e troco lá o tipo de achura para, por exemplo, diagonal X. Aplico, eu tenho lá cada um diagonal em X. Ah, não, eu quero que fique sólido. Aperto OK, aplico e ele ficou no sólido. Tudo bem? Então, aperto OK, a gente vê aqui que tem os dois municípios, né? Um com a classificação aqui da Baixada Santista para os municípios, o outro central. Se eu habilitar um, soltar o outro, desabilitar o outro, né? A gente tem os dois mapas criados. Tudo bem? Então, basicamente aí para essa aula, né, da categorização é isso. Lembrando que é possível, além de trabalhar com os polígonos, trabalhar com as linhas e com os pontos da mesma forma. Tá? Na próxima videoaula a gente vai falar sobre a categorização, ou melhor, a classificação por graduação, que vem a ser, né, a classificação por dados quantitativos.